ele tinha um auxiliar, um vice, um cooperador, né, chamado Timóteo, que todos conhecem, e ele deixou Timóteo numa região grande com a tarefa de escolher líderes, de encontrar líderes para a igreja da região, ali várias igrejas daquela região grande. E quando a gente fala igreja, líder, no Novo Testamento, querido, a gente fala pastor de tal igreja. A igreja era bem modesta no Novo Testamento, não existia igreja. A ideia de templo surgiu depois de Constantino, começou a construir os templos, não existia. O povo congregava especificamente nas casas. A igreja que está na casa de fulano, a igreja que está na casa de ciclano. Então, na cidade tinha várias igrejas, né, que eram as casas onde reunia as pessoas, e tinha o pastor, tinha o líder, e os seus auxiliares dos departamentos, né, assim, bem primário. E aí, Paulo ordena que Timóteo escolha, encontrem os líderes, e estabeleça em cada ponto. E ele fala sobre o perfil, enfim, como deve ser esse líder, enfim, queridos. Na realidade, toda instituição tem que ter líderes. Mas uma instituição decente mesmo tem que ter bons líderes. Uma instituição íntegra, então, ela tem que ter. Se ela não tiver bons líderes, como é que ela vai ficar? Vai ficar a situação dessa instituição. Então, é por isso que Paulo preocupa, né, com essa questão e coloca diante de Timóteo essas questões. Então, 1 Timóteo, eu já tinha dito para vocês a referência, 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 13, podem procurar que eu vou dizendo. Quando a gente começa a ler esse texto, parece que ele está falando para pastor. Não, líder aqui não é para mim. Eu não sou pastor, mas se você prosseguir lendo, você vai entender que ele fala líder no sentido geral, porque logo em seguida ele vai falar sobre diáconos, e logo depois vai falar sobre mulheres líderes. Então, a ideia de líder aqui não é só para pastor. E lembrando, queridos, ele vai falar em algumas traduções, o episcopado, que dá a ideia de bispo. Essa palavra na Bíblia é a mesma coisa, tá? Ancião, bispo, pastor, tem o mesmo significado. Então, apóstolo é diferente. Então, quando fala o bispo de tal igreja, bispo e pastor, não existe uma diferenciação no grego para isso, para ancião, para bispo, para pastor, para presbítero também. É uma palavra só. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 13. Todos se encontraram? Vamos fazer então essa leitura. Diz assim, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes, primeiramente, experimentados, e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres,
É necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Senhor, que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, nos dê a Tua graça, que possamos fazer essa meditação e que ela, de alguma forma, venha a ser útil para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu disse para vocês, ele não fica restrito aqui ao bispo, né, mas ele, de uma forma, ele generaliza, ele chega até as mulheres, né, dizendo que as mulheres, como deve ser uma mulher líder, quais as qualificações. Isso, obviamente, não está dando vazão para que a mulher seja pastora, ele classifica as ordens, né, o bispo, né, não existe qualificação, por exemplo, como é que seria a pastora? A pastora tem que ser, não, o pastor tem que ser marido de uma só mulher, então não tem esse embasamento bíblico para que uma mulher exerça o pastorado. Não estou dizendo que é errado, que eu discordo, tá certo? Estou dizendo que eu não encontro um embasamento para isso. Quais as qualificações para os líderes de uma comunidade que procura pregar e viver o Evangelho na sua essência? Como é que devem ser, então, os líderes de uma comunidade? Vamos montar a comunidade, vamos trabalhar. Como é que devem ser esses líderes? E essa comunidade, ela propõe, a proposta dela é pregar e viver, não só pregar, viver o Evangelho na sua essência. O que realmente não é comum hoje, né? A pessoa ter essa coragem de dizer, eu vou formar uma comunidade, vou pregar o Evangelho na sua essência, do jeito que ele é. Porque nós vivemos numa época, nessa pós-modernidade, que ficaria difícil da gente agir dessa forma, porque tudo converge, a literatura, a cultura, para a esculhambação, para o escache. Então, é difícil se eu não equilibrar, não misturar um pouquinho as coisas, vai ficar difícil. Se eu propor, realmente, não vai ser fácil, e aí como é que eu vou formar essa liderança? Para pregar e viver o Evangelho, de fato, do jeito que Jesus propôs, da forma que os apóstolos propuseram. Aqui na congregação precisaremos de homens e mulheres para assumirem os cargos de liderança. O ano está indo não é? E nós precisamos de reconfigurar, formatar. Então é por isso que nós precisamos pensar, e já partindo do pressuposto de que todos nós estamos dependurados na misericórdia de Deus. Nenhum de nós aqui somos, podemos dizer, eu sou o qualificado. Não. Eu, querido, particularmente vejo potencial em todo mundo, porque os homens veem o exterior, mas Deus vê o coração. Deus vê o coração da pessoa, não o exterior, a aparência, de onde vem. Então ele vê a sua intenção, ele é onisciente, ele conhece você a fundo. Então ele sabe quem é você por dentro, e o importante é isso, quem é você por dentro e não por fora. Então é por isso que eu digo particularmente, eu acredito que todos têm potencial. Mas uma coisa é inquestionável: o líder precisa ter caráter, capacidade, experiência e santidade. Nenhuma dessas coisas, caráter, capacidade, experiência e santidade, é algo que nós não possamos ter, ou que nós não tenhamos, digamos assim, né? Quem sou eu para dizer alguma coisa de alguém? Por exemplo, caráter, todos podem ter. A capacidade aqui não é um curso universitário, grande preparação. A capacidade para ser um líder é a pessoa que tem algo dentro de si. Ele pode ensinar, sim, porque ele aprendeu. Ele ensina o que ele aprendeu. Se a área dele é de ensino, ele vai ensinar exatamente o que ele aprendeu. Ele tem capacidade para fazer, ele tem compromisso, ele tem responsabilidade. Não é capaz no sentido de
enfim, de ter grandes coisas. Experiência. A experiência vem com a dedicação, com o tempo. Por isso que ele fala, ele não deve ser neófito, por exemplo, muito novo, porque ele precisa ter algo para passar, então ele precisa ter experiência, tem que ter uma certa vivência. Ele tem que ter santidade, obviamente, porque essa é uma comunidade, uma instituição santa, e o líder vai ensinar com a própria vida, com exemplo. As palavras dele não vão ter tanta autoridade, muito mais a sua postura, o seu testemunho fala muito mais alto do que qualquer grito. O que você fala, o que você é, zoa tão alto que não me deixa ouvir o que você fala. O que você é faz tanto barulho por aí que não me permite ouvir o que você fala. É muito alto o que você é. Então, ele vai ser líder, ele precisa de integridade, precisa de santidade, precisa de ter... Porque ele vai propor exatamente isso para as pessoas. Vocês precisam ser santos, vocês precisam consagrar a vida de vocês, vocês precisam, estão no mundo que jaz no maligno. Então, ele tem que ser assim, porque senão, como é que ele vai agir dessa forma? Podemos ver essas qualificações na escolha dos diáconos em Atos 6. Acho que todos conhecem essa passagem, quando propuseram para os apóstolos, era só os apóstolos que pastoreavam, que lideravam, e eles estavam deixando a desejar. A igreja cresceu e precisava assistir à assistência social, as mesas estavam deixando de ser assistidas, o pessoal estava deixando de ser assistidos, então eles reclamaram para os apóstolos, e eles disseram, escolham 7 homens, a instituição da diaconia, né? Vocês escolham 7 homens, e aí ele vai falar o perfil desses homens. Ele diz assim, em Atos 6, mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, dentro e fora da igreja, tem a reputação, né? É necessário, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Ou ainda os escolhidos por Moisés, lá em Êxodo 18, 21, aconselhado por Jetro, seu sogro, quando ele estava se matando ali com aquela multidão, ele sozinho, tentando pastorear aquela galera enorme, Deus deu sabedoria para Jetro, seu sogro, e ele aconselhou Moisés, diz assim, procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade. O líder tem que ser homem de verdade, tem que ser mulher de verdade. Homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda coisa grave trarão a ti, mas toda coisa pequena eles mesmos resolverão. Homens capazes, preparados. Você imagina, nessa época a escrita estava numa situação precária. Esse pessoal no deserto ali, que curso, que canudo esses caras tinham. É por isso que eu digo, essas qualificações aqui não está dizendo entende? Então, é mais ou menos assim, mas, queridos, o compromisso, a responsabilidade, a integridade, a reputação, isso não requer preparo acadêmico, e isso é necessário, porque nós estamos lidando com coisa muito séria. Não resta dúvida, queridos, as qualificações do líder têm a ver com seu caráter, conduta e integridade. Caráter, conduta e integridade. Os candidatos à liderança devem ter sólidas qualidades humanas. Ele é ser humano, ele tem que entender o que é humano, para que ele seja um líder. Não só nessa área espiritual, não podemos espiritualizar as coisas, na área social, na área secular, em todas as áreas. Aliás, o verdadeiro líder, o servo de Deus, ele não diferencia, para ele não existe espiritual, secular,
sociedade fora da igreja, ele é aquela pessoa em qualquer lugar. Ele age da mesma forma, o mesmo trato para com as pessoas da igreja, com as pessoas de fora também. Ele não existe para ele essa dicotomia, essa divisão, mas ele precisa ter sólidas qualidades humanas para que ele seja um líder. Não estou dizendo um líder aí em instituições seculares, que também é necessário, né? Deveria ser. Imagina se todo líder tivesse essas qualidades aí, como não seriam as instituições, como seus liderados não seriam beneficiados com tais líderes. Liderança é coisa séria, exige-se uma conduta ilibada, tanto na área espiritual como social. Que Deus tenha misericórdia de nós, queridos. O líder deve ser aprovado como servo fiel a Deus, e não pela sua posição social, posição geográfica ou grau de escolaridade, mas por ser um servo fiel a Deus. Essa é a única exigência que Deus faz dos seus líderes, ser fiel a Ele, e não posição geográfica. Vem esse aqui, ele vem, olha de onde que ele vem, ele seria melhor. Ou a posição social, ele é mais elevado, o dízimo dele é mais gordo, né? Então vamos beneficiá-lo. Esse aqui tem uma cultura mais elevada, o grau de escolaridade, o Senhor não vê dessa forma, porque isso não funciona. Essas coisas não funcionam para Deus. Não adianta, são coisas externas. O Senhor quer ver a essência, o coração da pessoa, o que ele é. E a essência tem cura, queridos, a essência tem conserto, e ela precisa ser consertada, porque se a pessoa, uma pessoa curada por dentro, tem um coração assim, não precisa de mais nada. Eu lembro de uma expressão antiga dos irmãos pentecostais, queridos. Ele dizia: esses presbiterianos falam que Deus quer só o coração, Deus não é açougueiro para querer só o coração. E estão errados, queridos. Eles estão errados. Deus quer só o coração mesmo. Porque se a pessoa tem um coração reto diante de Deus, ele vai expressar isso, obviamente. Ele pode ser, não tem como, se o coração dele é assim transformado, se ele for um líder, seja ele quem for, ele vai agir, ele vai exteriorizar o que brota dele. Se ele não tiver o coração em Deus, não adianta nada, mas se ele tiver, não precisa de mais nada, nada mesmo. Deus quer o coração. Essa expressão está certíssima. Deus olha o coração, né? Como aquela expressão lá de 2 Samuel, quando foi Samuel foi escolher Davi, mandado por Deus, que ele escolheu aquele grandão, irmão de Davi, e Deus exortou Samuel, disse: Samuel, você está enganado, os homens veem o exterior, eu vejo o coração, eu olho para o coração, porque se o coração, queridos, for um coração curado, um coração restaurado, um coração transformado, não interessa o exterior, não interessa a forma de você expressar, você não vai expressar de uma forma ofensiva, de uma forma esdrúxula, escandalosa, porque como é que pode? A coisa brota, você não vai adorar de uma forma profana. Como é que pode ser isso se isso está brotando do coração? O coração é a essência do homem, é o âmago da alma, ele não tem como. O perigoso é o externo, não o interno. Paulo diz: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Começando falando do bispo, é irrepreensível. Repreensível, irrepreensível, né? Essa é uma partícula negativa, irrepreensível, que não pode ser repreendido. A essência dessa palavra é inatingível, não pode ser atingido, irrepreensível. Você não consegue atingi-lo, não consegue repreendê-lo, não tem como repreendê-lo, ele é irrepreensível. Ele não pode sofrer repreensão, não tem como ele sofrer repreensão. A palavra irrepreensível fala da necessidade de ser reconhecido pelo bom comportamento e domínio próprio. O homem ou a mulher que vive recebendo merecidas repreensões, que não traz bom testemunho dos de dentro e de fora, não deve ser indicado para a liderança.
vive constantemente sendo repreendido, merecidamente, obviamente, né? Dentro da igreja e fora da igreja. Onde ele vai, ele sofre uma repreensão merecida. Não é bom indicá-lo para uma liderança. Aquele que não consegue manter autocontrole vai fazer coisas que o impedem de ser irrepreensível. É necessário que ele tenha autocontrole, que ele consiga controlar a si próprio. Eu devo estar acima de qualquer suspeita, mas não tem como estar acima de qualquer suspeita e ser um bêbado, um briguento, um mexeriqueiro, um descontrolado, um amante do dinheiro. Não tem como eu estar acima de uma suspeita e ser uma pessoa dessa forma. Paulo prossegue: o líder deve ser esposo de uma só mulher. Será que Paulo está dizendo que... Será que havia pessoas, irmãos, na igreja que tinham várias mulheres? Ele está falando o pastor tem que ter uma só mulher? O que ele está falando aqui é o seguinte, queridos, é que o pastor, o bispo, ele está falando primeiro do líder, né? Ali para depois falar dos demais líderes, e ele tem que ser casado uma só vez. Ele pode ser desquitado. Há na Bíblia ocasiões em que você pode se separar. Como, por exemplo, em caso de adultério, como diz, né, o próprio Jesus, falecimento do cônjuge, ou nos nossos dias, um cônjuge que começa a espancar o outro, como se ele fosse um saco de pancada. Traição, nem vou dizer que já disse, né? Torturar, tolher totalmente a liberdade da pessoa. Então, existem casos. Só que nessa época era tão fácil, né, desquitar, por qualquer motivo a mulher ficou um pouco desgastada pelo tempo, então trocava-se ela por outra com facilidade, e se separava dentro da igreja, não, principalmente com relação ao pastor. E o pastor também, uma das funções do líder, do pastor, é aconselhar casais. Então ele perde a autoridade. Ele perderia a autoridade se ele tivesse sido casado como Fábio Júnior, né, várias vezes, como esses artistas que contam como uma vitória, casar várias vezes. Então, com que autoridade ele teria para fazer isso? Um exemplo é a bebida. Quando fala dos diáconos, fala assim, o diácono é bom, não é bom ser dado a muito vinho. Quer dizer, ele está dizendo claro aqui que o vinho não é pecado. Como é que eu vou dizer que é? Que adianta? Se lá está falando que o diácono não deva se embriagar, não deve ser dado a muito vinho. Mas o pastor, se ele beber, fica difícil para ele aconselhar, por exemplo, um alcoólatra. De certa forma, ele perde a autoridade. E as pessoas podem confundir também. Ele quer beber a sua taçazinha tranquilo lá, publicamente, por exemplo, e as pessoas vão ter maturidade para entender que ele está bebendo ali socialmente, uma coisinha assim. Paulo, falando sobre isso, ele disse, olha, eu amo comer carne não é pecado, mas por amor a uma alma, para não escandalizar, se for necessário, eu deixo de comer carne, só para não escandalizar. Então, queridos, tudo é prudência, não é? A gente precisa analisar com sensatez as coisas, para a gente poder não vacilar. Então, o bispo tem que ser esposo de uma só mulher, a não ser que ele possa dizer no aconselhamento de casais, por exemplo, eu sou separado, meu querido, mas aconteceu isso, eu estava sendo espancado, estava sendo torturado, estava sendo escravo, e eu sou livre em Jesus, como é que uma pessoa vai me escravizar? Eu estava sendo traído, eu estava sendo espancada, minha mulher morreu, e ele tinha alguma coisa plausível para apresentar? Então é essa a questão. Uma só mulher está relacionada também com adultério mental, porque é pecado você viajar. Não é? A mente da gente é tão versátil, você pensa em alguma coisa e esquece, mas a pessoa, ele viaja. O olhar também é tranquilo, então a mulher passa, você olha. O problema é o olhar, que aí você até sumir lá. Aí não, aí também
O primeiro olhar assim, aí você, lógico, você é homem, ou você é mulher, você, não é? Você olha, não tem jeito, você aprecia. O problema é o domínio próprio, aí que entra o autocontrole, para você não virar a cabeça, quase quebrar o pescoço para acompanhar. Entende? Então, essa questão de uma só mulher também está relacionada com o adultério mental. O cara viajar assim, longamente na questão. O líder deve ser temperante, Paulo fala, o líder deve ser também temperante, marido de uma só mulher, né? Enfim, temperante. O que é temperante? Né? É tão bom, eu gosto dessa palavra, equilíbrio. Os extremos são danosos, são perigosos, e até mesmo na religião, em qualquer coisa, extremo, né, o fanatismo, né, igrejas organizadas que gostam de tudo, esquematizar demais, e as pessoas ficam parecendo soldadinho de chumbo, vira aqui, vira ali, entra todo mundo junto, sai. Entende? Então a coisa tem que, nosso Deus é um Deus sensato, é um Deus prudente, é um Deus temperado. Tempero ali é quando você come alguma coisa salgada, não é legal, não é? Se come uma coisa sem sal também, ela é sem gosto. Ele tem que ser temperado, ou seja, ele tem que andar nesse nível aí, tem que ser temperado. E para ele ser temperado, é uma coisa fundamental, ele ter autocontrole, ele precisa se controlar, porque senão ele não vai ser temperado. Veja, temperança é estar sempre no controle, ter poder sobre si mesmo em relação aos prazeres do comer, do beber, dos prazeres sexuais, controle sobre o desejo exagerado do ter e de todos os outros. Temperança é o domínio da vontade sobre os instintos. Temperança é o domínio da vontade sobre os instintos. Você domina os instintos, você domina a vontade, você é temperado, você vai comer, você come o necessário, tranquilo, tá certo? Dinheiro para você é temperado, você não é exagerado. Você sabe que você veste no máximo 2 pares de roupas por dia, come 3 refeições. Para que você vai querer o mundo inteiro? Igual se fala para ele, não, você tem que vir para Jesus porque você vai ser bilionário, não sei o quê. Isso aí é falta de tempero. Porque você fala, eu vou ser bilionário para quê? Deus me chama para trabalhar na obra, sou soldado. E eu como só 3 vezes por dia. Então, para que eu vou ter essa coisa aí? Isso é papo furado. Então, o líder, se o líder também não for temperado nessa questão de dinheiro, ele vai, daqui a pouco, ele vai torcer a essência do evangelho, porque fala, não, eu sou rei aqui, eu sou filho do rei, eu sou líder, então eu preciso de muito, eu preciso de fama, de poder, de tudo mais. Ele não consegue ser temperado. O líder tem que ser tranquilo, tem que ser temperado. E temperado também, queridos, está relacionado com aquela questão de você não querer a baixeza também. Por exemplo, com relação a dinheiro mesmo. Não, como tem uma linha de religiosos aí que faz o voto da pobreza e aquele negócio todo, não é? E acha que é pecado você orar para Deus te dar um carro, não é? Alguma coisa assim, uma casa para morar. Isso aí é falta de tempero também. Se tem, como eu disse, os extremos são perigosos. Então, eu devo orar para Deus me dar uma casa confortável, sim, educação decente para os meus filhos. Por que não? Deus cuida, isso é tempero. Só que Deus sabe o que eu preciso. Deus quer que eu viva bem, mas Deus não quer que o que passar dessa linha aqui, aí eu quero para sobejar, né? Para esbanjar, para dar uma de bacana. Então, o líder precisa ser temperante. O temperante é calmo, tranquilo e controlado. Ele é calmo, tranquilo e controlado. E aí ele tem que ser sóbrio também. O que é sóbrio? Sóbrio, a pessoa que está bêbada, está sob algum efeito de entorpecente, ele não é sóbrio. Então, sóbrio é o cara que está na razão, o cara ele sabe onde ele está, quem ele é, enfim, ele precisa. A Bíblia diz que o nosso culto é racional. Nós trabalhamos com a razão. O nosso culto, nós não podemos sair da razão, da lógica. Nosso culto é lógico.
sóbrio, mente sã, bom juízo, aquele que sabe quem é e onde está. O cara é líder, né? Ele tem que ser sóbrio, o cara tem que ser ligado assim nos nossos dias. Ele tem que, ele não pode viajar, não pode voar então é sóbrio. Para entender melhor é só lembrar, porque quando a pessoa está sobre algum efeito, ele não é sóbrio. Fala, esse cara não está sóbrio, esse cara não está com o pé no chão, esse cara não está, entende? O sóbrio faz uma avaliação correta de seu relacionamento com Deus e com o próximo. Porque o cara que não é sóbrio, ele não consegue fazer um relacionamento, por exemplo, saudável entre ele e o próximo. Por exemplo, ele acha que só ele que precisa ser adulado, servido. Ele não vê. Tem até um ditado que diz que a gente só vê as ofensas que vêm contra a gente, né? Isso é falta de sobriedade. A gente não vê que ofende, que fere as pessoas. E quando, por exemplo, o pastor está pregando, está chicoteando, então a gente encaixa direitinho para fulano isso aí. Dando a palestra de casais, falando, nossa, minha mulher agora ela tá vendo como é que o negócio é. Essa pessoa não é sóbria. Quem é sóbrio sabe do seu verdadeiro relacionamento com Deus, com o próximo, então ela é uma pessoa ligada, ele tem que ser sóbrio. Depois, modesto. O que é modesto? É uma qualidade fundamental do líder, querido, é ser modesto. Modesto é a pessoa despretensiosa. Para ele ser modesto, o cara, para ser modesto, ele tem que ser sábio. Porque quando o cara não é sábio, ele pensa que ele se estriba em alguma coisa que ele nível de escolaridade, questão econômica, ele acredita, ele pensa ingenuamente que ele é melhor. Então ele não é modesto e nem sábio. Modesto, despretensioso, sem vaidade, o que não está escravizado pelo seu próprio ego. Tem pessoas que é escravo do seu próprio ego, em qualquer área. Até na academia, né, o cara começa a malhar, ele pega um peso, e aí ele vê uns carinhas lá pegando um peso maior, aí ele quase se arrebenta, né, vai superar, cara. Não é assim? Então é o ego dele. Pá, cara. Então, veja o que o dicionário diz sobre modesto. Humilde, simples, comum, sem vaidade, que pensa ou fala de si sem orgulho, o contrário de ostentação. Então o líder precisa ter cuidado. É chato ter um líder bobo, um líder que fala gritando, incha o peito, não fica junto não se relaciona com a galera ali, não é um deles. Ele não fala, vamos fazer, ele só fala, faça, e ele acha que é melhor, e fala só arrastado. Então, isso é falta de sabedoria, esse cara não é bom, não é um bom líder. O líder é aquele que carrega junto, tem um peso, alguma coisa para puxar, ele não é aquele que sobe em cima e fala para o pessoal puxar, ele puxa também, ele está ali junto, ele é um deles, ele é um amigo, e ele conquista, de verdade, ele conquista não por temor, mas ele consegue conquistar as pessoas, na realidade ele tem autoridade conquistada. Tem gente que a autoridade dele é imposta, ele impõe, ele dá ordens gritadas. Mas tem pessoas que não precisam disso. Tem pessoas que conquistam e as pessoas obedecem ele porque é voluntário, porque ele ganhou elas. Ele merece autoridade, ele merece ser respeitado, ele merece aquela autoridade. O outro não merece, o outro não tem autoridade, na realidade. Quem grita não tem autoridade. É uma deficiência, é uma necessidade que a pessoa tem, então ele grita para poder... O bom mesmo é aquele que fala tranquilo e fala, meu querido, poderia fazer isso, por gentileza, e a pessoa vai e faz. Se precisar gritar, então tá com problema. O líder, então, queridos, é essa pessoa despretensiosa, sem vaidade, que não está escravizada pelo ego, humilde, simples, comum, sem vaidade. Isso é sabedoria. O sábio
ele é assim, sabe? Lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 3, diz assim, ó, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. E vocês sabem quem é o líder maior para a gente espelhar nessa área? Todo mundo, quando fosse dar aula de liderança, tinha que colocar Jesus, de fato. Pensa em dois momentos de Jesus, por exemplo. Pensa em Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores ali, jogar uma toalha nas costas ali, cingir-se com a toalha e lavar os pés dos discípulos, enxugar com suas próprias mãos a toalha, e dizer assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua própria vida em favor deles. Essa aqui é a expressão mais bonita de um líder. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua própria vida em favor de todos. Então, queridos, eu quero concluir no próximo domingo essas qualificações, esse perfil que nós precisamos ter para de fato sermos líderes na casa de Deus, líderes que funcionam. Se não for assim, não funciona. Sabe por quê? Porque às vezes você é liderado, é líder aí secularmente, é uma coisa imposta, não é voluntário. Aqui não, aqui é tudo voluntário. Você aceitou Jesus, agora você está na liberdade, então você vem se você quiser, você contribui se você quiser. É a lei do amor, que é a lei mais forte. Então é tudo na base do amor. Então, se você não for um líder assim, você não vai lograr êxito, porque é tudo voluntário. Mas se você for assim, você consegue mais do que eles, mais do que aquele que grita, porque o amor, queridos, o amor é muito forte. O amor, ele está acima da lei, está acima de tudo. O amor está acima da lei, que coisa interessante. Está acima da obediência. Eu, num culto de quarta-feira aqui, eu citei até um exemplo, eu criei um exemplo e citei aqui de uma pessoa estava pedindo esmola, não é? Numa calçada, e vai um irmão com a Bíblia debaixo do braço para a igreja, e vê aquela pessoa ali e diz, não, eu vou ajudar. Eu vou dar uma esmola, porque a palavra de Deus diz que tem que dar, e o pastor lá também fala sobre a importância, e como eu sou obediente à palavra, eu vou ofertar e dar uma esmola boa para aquele moço. E vê um cara que nunca foi na igreja, não conhece Bíblia, e vê aquele cara lá, e ele não dá porque alguém disse, porque ele vai obedecer o pastor, a palavra, ele vai dar porque ele é compaixão, ele é movido por uma coisa que o incomoda dentro dele, uma dor no coração, ele lembra da sua vida, enfim, ele sente a dor daquele cara, ele sente o frio dele, e aí ele contribui, ele ajuda. Aí eu pergunto a você, quem é que saiu dali mais abençoado, mais justificado? O cara por obediência, ele fez, o outro por amor. É por isso que eu digo, o amor é mais forte, o amor está acima da lei. Porque quem obedece, ou seja, quem ama, ele não tem lei para ele. Ele só quer o bem, ele só quer fazer, só quer edificar, só quer abençoar. E ele não faz, ele faz isso porque a essência dele é isso. Ele nunca vai ser um risco se ele ama. Como é que ele ama com tanto amor e vai tirar algum bem de alguém? Vai dar um beliscão em alguém? Vai dizer qualquer palavra que prejudique alguém. Ele nunca vai fazer essas coisas, nunca vai pegar nada de alguém, nunca vai colocar a vida de alguém em risco, por exemplo, fazer uma ultrapassagem perigosa, porque ele ama a vida de quem vem, ao contrário dele, é muito preciosa. É por isso que o amor, então o líder, se ele tiver o amor, ele tem tudo. Certa vez alguém me falou que não tem solução a política, os políticos, o que você acha? Teria a solução? O que o político poderia fazer para consertar tudo? Tem jeito? Eu disse, tem jeito. Teria sim, se ele tivesse amor.
Se as pessoas tivessem no poder, tivesse amor, estava tudo resolvido. O amor é tudo. Então, o líder, se ele tiver o verdadeiro amor, se ele amar realmente, pronto, ele tem tudo nas mãos, queridos. Vamos colocar em pé, vamos orar neste momento e vamos pedir a bênção de Deus, porque todos vocês que estão aqui são líderes. Nós somos líderes, queridos, em várias áreas, não é só na área profissional, na família, vocês têm filhos, vocês os lideram, alguns professores têm os seus alunos, na própria igreja aqui, não é? Tem os seus liderados, não é? Você lidera você mesmo, você é líder de você mesmo. Como é que você está te liderando, te conduzindo? Então, todos nós somos líderes e nós precisamos da graça de Deus, da misericórdia de Deus para sermos líderes eficazes. E eu repito, nós vamos ter, não é, que mexer na liderança, formatar, e que vamos orar por nós mesmos, para que Deus transforme o nosso coração. E aí vem aquela frase que eu disse que é certíssima: Deus vê o coração, sim. Deus não é açougueiro, mas Ele vê o coração. Porque se você tiver um coração sarado, se nós tivermos um coração curado, restaurado, regenerado, purificado, o resto é só resto. Certo? Vamos orar então pelo nosso coração, para que o Senhor coloque amor nos nossos corações, para que o Senhor restaure, para que o Senhor nos perdoe, queridos. Perdoe, purifique os nossos corações, transforme. A coisa tem que ser de dentro para fora, sabe? Não é de fora para dentro, não adianta. Exterior não vai resolver nada. Não adianta eu colocar aqui um terno bonito, falar bonito. São coisas externas. Não adianta eu fazer um doutorado. Essas coisas são externas. Isso são ferramentas. Isso pode ajudar. Tudo isso pode ajudar. Um terno aqui pode ajudar um pouquinho, se estiver fazendo frio. Mas são coisas externas. Eu preciso da essência. O importante é isso. Os grandes sábios da história moravam em cabanas, em lugares simples, tinham pouco recurso, mas todos os procuravam ali, porque eles tinham a maior riqueza no coração. Sim, meu Senhor, nós queremos orar pelo nosso coração, Senhor. É o mais difícil de ser sarado, de ser transformado, de ser curado, e o mais importante. E nós pedimos a Tua bênção sobre o nosso coração. Venha purificar, venha transformar, venha derramar amor, para que nós possamos amar indistintamente todo ser humano, toda pessoa, com a sua ideologia, com o seu credo, com a sua posição, Senhor, com a sua escolha, que possamos amar a todos, sem preconceito. Nos ensina, assim como o Senhor, que era um revolucionário. Purifica nosso coração, perdoa nossos pecados, nos ensina a liderar, porque quando nós aceitamos o Senhor, a Tua palavra diz que nós já devemos começar a ser líderes, a fazer discípulos. Ide por todo mundo e fazei discípulos, e quem faz discípulo é líder. Então todos nós somos líderes, e que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça no Senhor, Pai querido. E eu já aproveito para orar, pedindo uma semana abençoada ao Senhor, que o Senhor nos dê uma semana de vitória, de restauração, de cura, de bênçãos. Tudo aquilo que nós necessitamos, que o Senhor possa nos conceder, que a Tua mão possa estar estendida, Pai. Enquanto nós dormirmos nesta noite, que o Senhor possa estar trabalhando, nos curando, nos restaurando, nos libertando, nos fortalecendo no Senhor. Te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém.